Pode sentar, gente. Boa noite, primeiro, né? Meu nome é Ágata. Eu tô um pouquinho rouca, mas a minha voz vai sair até o final da noite e vai funcionar. A gente, para quem está visitando a gente, ou para quem não estava sabendo da programação da igreja, hoje a gente tem um culto bem especial, que é o culto Invictus in Control. E a gente do Invictus, a gente toma o controle do culto, né? Nesses cultos. A gente tem o louvor através do Invictus, a diaconato através do Invictus, a palavra, tudo é através do Invictus essa noite. E eu vou ser responsável pela palavra. Grande responsabilidade, mas eu creio na unção que existe. Ai, melhorou bastante agora a minha voz, né? Ficou bem melhor. Ou aqui para mim. Eu creio na unção, eu creio no poder que existe na palavra. Pode subir qualquer pessoa aqui, qualquer ministro, mas, na verdade, não é um ministro, né? Nós sabemos que existe o poder na palavra de Deus. Não é na pessoa que está aqui, mas é o poder na palavra. Então, eu peço para que vocês me ouçam, como vocês já estão aqui me ouvindo, e acolham o que eu vou dizer como palavra vinda de Deus. Não como palavra vinda da Ágata, por ser uma jovem, não, mas uma palavra vinda de Deus, porque eu tenho certeza que foi o Senhor que colocou no meu coração um tema que a gente vai abordar essa noite. Amém? Então, queria fazer uma pergunta primeiro. Quem é que estava aqui na quinta-feira passada? Pode fazer um sinal para mim? Bastante gente ainda não estava. E eu fiz essa pergunta porque na quinta-feira passada foi abordado sobre o amor de Deus com o pastor Braulio. Eu não sei se todos conhecem, ele não tem tanto tempo na nossa igreja. E eu achei perfeito ele ter dito tudo aquilo na quinta-feira passada, porque hoje o tema é algo que precisava de uma base, como foi tida, como nós tivemos na quinta-feira passada sobre o amor de Deus. Eu vou tocar rapidinho aqui no que ele disse, só para contextualizar a gente. Ele falou sobre a importância de nós conhecermos, experimentarmos e viver o amor de Deus. E ele falou a respeito do aspecto do amor de Deus e como o amor dele muda as nossas vidas. E hoje, o tema que o Senhor colocou no meu coração é um tema que talvez a gente não aborde muito na igreja, enfim, mas foi o que ele colocou, eu não podia seguir o que eu queria. E ele colocou o tema sobre o temor do Senhor no meu coração. E eu estava estudando sobre esse tema e eu compreendi que se a gente apenas conhecer o aspecto de Deus, que é o amor, que na verdade não é aspecto, é o que Ele é, quem Ele é. A essência de Deus. Se a gente conhecer apenas a essência de Deus como o amor, talvez, não estou dizendo que acontece, mas talvez a gente pode perder a reverência diante de Deus. E por isso que existe o aspecto outro tão importante quanto, que é o temor do Senhor. E o temor do Senhor, quando você junta o amor com o temor do Senhor, fica uma junção perfeita. Se você conhece o amor de Deus e não conhece o temor, provavelmente você fica irreverente. Agora, quando você conhece o temor de Deus, mas você não conhece o amor de Deus, muito provavelmente você vai cair na religiosidade. Eu digo nós, na verdade. E queria que vocês abrissem um versículo comigo, que eu vou comprovar isso que eu estou dizendo. Foi onde eu aprendi sobre esse ponto que eu estou abordando, é em Isaías 29, 13. Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Todo mundo abriu? Amém? Então, diz assim: o Senhor disse... Só para a gente ter uma noção do que estava acontecendo aqui. Aqui é uma profecia, né, de Isaías e está direcionada ao povo de Israel. E diz assim: o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Aqui está um versículo óbvio e claro sobre o que eu estou falando. Aqui esse povo, eles não conheciam o amor de Deus. Eles não conheciam o caráter de Deus. Eles conheciam Deus de uma forma, como aqui está escrito, como mandamentos de homens, de uma forma que eles maquinalmente aprenderam. Moisés vinha e falava, façam isso porque o Senhor me disse isso. Você pode ver em livro de Levítico,
Êxodo também fala sobre isso, que Moisés ele recebia as instruções de Deus e ele passava para o povo. Então, o conhecimento do povo para Deus era somente daquilo que Moisés passava. E o que acontecia? O que aconteceu? Eles foram vivendo a vida, conhecendo somente os mandamentos de homens, que até mesmo Moisés foi instituindo no meio deles. E, no final das contas, o que acontece? O que Deus diz? Eles vêm, se aproximam de mim, eles me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E isso é uma coisa que pode acontecer quando a gente conhece o temor dele, mas não o amor. A gente se achega diante de Deus, mas a gente não conhece ele de verdade. Aí o que acontece? Nós ficamos religiosos. E um exemplo disso, por exemplo, quando algumas pessoas acabam indo em direção a Deus e, por exemplo, só falam assim: eu preciso ajoelhar para poder falar com Deus. Se eu falar em pé, se eu falar deitado, se eu falar tomando banho, Deus não vai me ouvir. Isso é uma prova de que existe religiosidade no coração da pessoa, mas não conhece o amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o que tem acontecido com a gente, como igreja num todo? A gente vê que pessoas que são religiosas, elas se ajoelham para ir diante de Deus, aí a gente pensa, não vou fazer isso mais, porque os religiosos que fazem isso, não eu. Você já pararam para perceber que é exatamente assim? A gente deixa de fazer coisas que eles fazem porque a gente pensa que isso é religiosidade. Mas aí a gente deixa de reverenciar Deus. O que acontece com a gente? A gente aprende tanto sobre o amor, tanto sobre a bondade, e isso é maravilhoso, não tem como refutar nada, porque esse é o Deus, esse é o nosso Deus, é o nosso Pai. Mas precisa estar junto do temor do Senhor, para que a gente vá diante de Deus e não honre somente com o nosso coração, mas com a nossa postura, com o nosso dia a dia, com a nossa prática de vida. E essa é a introdução do que eu quero falar, é basicamente por essa linha que a gente vai seguir. E eu queria explicar o que é o temor do Senhor, porque assim, muita gente pode pensar que o temor é medo, porque a gente também no português usa a palavra para temor quando a gente está com medo de alguém ou de alguma situação. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que o temor do Senhor não é medo de Deus. E eu vou provar isso no versículo, eu vou ler, não precisa que vocês abram. Salmos 25:14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. Ou seja, aqui está falando que a intimidade é para quem teme. Então, quem teme não é medo de Deus, até porque o medo afasta de Deus. O temor aproxima de Deus. Então, essa é a diferença. O temor do Senhor não é medo. Tem um versículo que algumas pessoas podem até pensar, nossa, mas então está se contradizendo, a Bíblia se contradiz. Que lá em 1 João, também não precisa abrir, eu vou só citar, 1 João 4,18, diz que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E aí podem ver esse versículo exclusivamente e falam, mas aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Como assim? Aí pode até achar que a Bíblia se contradiz, né? Mas, na verdade, não. Quando a gente vai ver o significado da palavra teme ou temor, no original, ela tem a mesma referência, né? É uma palavra que eu não vou dizer, deixa para lá, não precisa saber, porque é difícil no grego, mas eu vou dizer o significado. O significado é ter medo, amedrontar, reverência e venerar. Ou seja, tem duas linhas de raciocínio para a palavra temor na Bíblia. Ou você vai ver que é para medo mesmo, para a questão de medo de assustar, medo de fugir, ou é reverência, que quer dizer, ou é venerar, na verdade, ou é honrar. Nesse contexto aqui, especificamente, se a gente for ler em outra versão, que é a NVI, ela explica melhor, porque nesse caso, quem teme não é aperfeiçoado no amor, está dando a entender que, na verdade, é o ter medo, não a reverência. Então, são coisas diferentes. Aí, se a gente for ler na NVI, ela explica um pouco melhor. Ela fala assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, em outra versão fala aquele que teme, mas esse já deixa bem explicado, que é aquele que tem medo e não aquele que teme, que não é aperfeiçoado no amor. Então, o temor do Senhor, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o temor do Senhor: o temor do Senhor não é medo de Deus, não é medo de fugir, até porque Ele quer perto e não quer que a gente saia.
de longe dele, de perto dele, quer dizer. O Espírito Santo tem um texto aqui que eu vou ler com vocês. Ele é definido como o espírito do temor a Deus. E eu quero chegar nesse ponto porque eu quero dizer que o temor a Deus não é algo que a gente adquire. É algo que já existe em nós assim que aceitamos a Jesus. Assim que nós fomos feitos como nova criatura, nós aceitamos o Espírito Santo e o Espírito Santo ele é o próprio temor do Senhor. Esse versículo eu queria que vocês abrissem, por favor, está em Isaías 11, no versículo 1 ao 3, que eu vou ler. Isaías 11, no versículo 1. Todos abriram? Amém? Diz assim, só para contextualizar também, aqui é uma profecia de Isaías, novamente, porque é Isaías, e aqui está falando sobre Jesus. Na verdade, está falando sobre Jesus. Então, quando a gente for ler sobre ele ou ele, a palavra ele ali estava dando referência ao próprio Jesus. Então, diz assim, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. E o iniciozinho do versículo 3 que eu vou ler. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Ou seja, aqui está falando sobre Jesus e depois diz que o Espírito Santo repousaria sobre Jesus. E o Espírito Santo, uma das manifestações, uma das formas que ele se manifesta é como o Espírito do temor. Que aqui fala o Espírito do conhecimento, o Espírito da sabedoria, o Espírito de fortaleza, e um deles é o Espírito do temor. Então, a gente, comprovando o que eu estava falando, a questão de temor não é algo que a gente adquire, ou que a gente pensa muito sobre temor até que o temor chegue, ou que a gente reverencie muito ao Senhor. Não, na verdade, existe dentro de nós, o nosso dever é desenvolver isso, assim como a gente deixa que o Espírito Santo viva através da gente. E esse versículo 3 fala sobre deleitar-se-á no temor do Senhor. Esse deleitar quer dizer prazer, e aqui está falando sobre Jesus. Então, na verdade, está dizendo que Jesus, ele tinha prazer no temor do Senhor. Em outra versão, diz que a sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Ou seja, Jesus, enquanto andou aqui na terra, o prazer dele, a alegria dele era justamente isso, era o temor ao Senhor. E lembrando, o temor ao Senhor é a reverência santa que temos diante dele. Não é o medo, não é se assustar e ficar longe, mas é justamente se aproximar dele através de uma reverência santa. Amém? Todo mundo entendeu até aqui? Sim, né? Amém. Agora, eu queria dar dois exemplos sobre a falta de temor na Bíblia. Tem várias, mas eu peguei uma do Novo Testamento e uma do Velho Testamento, só para não dizerem que eu estou falando só o Novo, ou só para não dizerem que estou falando só o Velho. Então, eu peguei um de cada. Eu queria que vocês abrissem comigo, por favor, no versículo. Primeiro é Hebreus 11, 24. Hebreus 11, 24. Amém? Diz assim, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Na NVI, esse finalzinho, esse versículo 26, diz assim, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Eu queria falar um pouco, Moisés, no caso, é um exemplo do Velho Testamento, sobre a questão de como ele temia Deus diante do povo de Israel que não temia Deus. Moisés, se a gente parar para pensar, ele foi criado como filho da filha de Faraó. Se tinha uma pessoa que usufruía de tudo que o Egito podia dar para alguém, esse era o Moisés, porque ser filho da filha de Faraó, neto de Faraó. Então, toda a família ali, na verdade, desfrutava das mesmas coisas. Então, Moisés, ele tinha tudo de melhor, a vida mais abundante, nunca faltou nada para Moisés, era uma realidade totalmente diferente da que ele viveu no Egito. Quando ele chegou no Egito e se deparou diante de algumas circunstâncias e dificuldades,
ele, na verdade, deveria ser a pessoa que mais ficaria contra tudo que aconteceu. Porque ele viveu no reino, ele viveu, na verdade, junto com o faraó. Ele viveu tendo tudo e não tendo falta de nada. Mas, aqui nesse versículo diz uma coisa que eu amo, que ele fala assim: por amor de Cristo, considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Então, Moisés, quando libertou o povo, né, conduziu o povo do Egito, ele foi uma pessoa que não reclamava hora nenhuma. Vocês podem ver que em toda a história lá, caso vocês já tenham lido, ou possam ler também, toda a história do povo de Israel, do Êxodo, né, que é a saída do Egito para a Terra Prometida, toda hora alguém vinha reclamar, toda hora alguém dizia alguma coisa. Deus tinha acabado de abrir o mar, depois de 3 dias eles já estavam reclamando que estava faltando água. Gente, tem noção? Abriu o mar, depois de 3 dias o povo reclama que não tinha água. É uma coisa assim que parece que é surreal, mas é uma coisa que infelizmente acontece com a gente. A gente vê algumas circunstâncias acontecendo e a gente vê a provisão de Deus. Daqui a pouco, uma semana depois, a gente fala: meu Deus, mas está faltando de novo, e não sei o quê, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. Mas 2 semanas ou 1 semana atrás, Deus ele fez uma grande maravilha diante da gente e a gente desconsidera. A gente desonra o Senhor dessa forma. E Moisés, ele não era assim. Moisés era temente a Deus. E aí eu queria ler com vocês um outro versículo, que esse daqui para mim, na verdade eu não vou ler não, porque ele é um pouquinho grande, eu vou só contextualizar. Em Êxodo, para quem está anotando, se alguém estiver, 33, versículo 1 até o 15, conta quando Deus estava falando com Moisés sobre eles irem para a Terra Prometida, né? Eles já estavam no deserto há um tempo. E aí Deus vai e fala assim: Moisés, faz o seguinte, vai você, eu vou fazer tudo, eu vou enviar um anjo para você, ele vai te guiar, você faz tudo, leva o povo lá logo para a Terra Prometida, mas eu não vou com vocês. E aí Moisés, ele olha para Deus, na verdade não olha para Deus, porque ele não viu Deus aqui, mas ele pensa, e ele fala com Deus: se a sua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Gente, esse daqui é um coração que é o exemplo para a gente de como é temer ao Senhor. Quando a gente, na verdade, Moisés, ele estava considerando muito mais a presença de Deus do que as coisas, do que a Terra Prometida. No versículo que eu li de Hebreus, fala justamente isso, que... Fala sobre... ele fez tudo isso, Moisés considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os prazeres do Egito, porque ele contemplava o galardão. E eu fiquei pensando, que galardão era esse? Provavelmente, para o povo de Israel, o galardão era a Terra Prometida, certo? Mas para Moisés não era. O galardão era a presença dele. E, lembrando, a presença dele não estava dentro de Moisés ainda. A presença dele estava restrita a um lugar, que no caso era o tabernáculo. A Arca da Aliança, enfim, isso o Diego fala melhor aí, que eu vou estudar muito para chegar no nível dele. E aí, então, voltando aqui, Moisés, ele contemplava muito mais a presença de Deus do que aquilo que ele podia fazer, enquanto o povo contemplava muito mais aquele que Deus podia fazer do que a presença dele. Então, essa é a diferença de quem teme ao Senhor e de quem não teme. Será que a gente, como igreja, a gente está considerando mais aquilo que Deus pode fazer do que aquilo que Deus é em nós? Será que a gente está pensando mais nas coisas que Ele pode proporcionar para a gente do que nele? Em um livro que eu li sobre essa história, o autor até falou uma coisa bem engraçada, que ele falou assim: ainda bem que Deus não ofereceu isso para o povo de Israel, porque com certeza eles iam aceitar. Eles iam para a Terra Prometida sem Deus. Tudo bem, pode ser um anjo acompanhando, beleza, desde que eu entre na Terra Prometida. E para Moisés, não, ele ofereceu justamente para ele. E Moisés, ele não aceitou. Ele não aceitou a proposta, porque ele falou: se a sua presença não vai comigo, do que adianta eu ir para um lugar bom? Do que adianta eu ir para uma terra que mana leite e mel? Isso não é nada diante de você. Isso não é nada. E essa deve ser a nossa posição diante de Deus. Não é contemplar as coisas que Ele pode fazer. Não são as maravilhas que Ele pode realizar diante de nós. Não são as coisas que a gente pode ter. Até porque coisas não são nada diante dEle. Coisas não tem nenhum tipo de lugar no meu coração, e não deve ter, na verdade eu estou declarando, não deve ter nenhum tipo de lugar no meu coração, não deve ter nenhum tipo de lugar no coração de vocês, porque a presença dele deve ser muito mais valiosa do que qualquer outra coisa. Amém? E esse contexto aqui que eu disse é sobre o Velho Testamento, né? Agora a gente vai para o Novo Testamento, só para vocês não acharem que isso é nova aliança e não serve para a gente, porque serve. A gente vai agora para... Espera aí, deixa eu ver aqui.
Eu anotei uma coisa muito importante antes de passar para isso. Eu anotei que, enquanto quem não teme a Deus prefere apenas os prazeres que Ele pode oferecer, quem teme se satisfaz somente com a sua presença. Amém, gente, é isso mesmo. Nossa, isso é muito forte para mim. Tá, agora a gente vai para o Novo Testamento. O exemplo que eu vou dar é João Batista, que temia, e algumas outras pessoas que não temiam ao Senhor. Antes de abrir aqui, eu vou explicar, depois eu peço para abrir. Jesus, às vezes a gente lê a Bíblia e sem pensar muito bem, né? Sem contextualizar, sem trazer todo o registro histórico e tudo mais, ou simplesmente pensar no que aquele versículo está trazendo para a gente. E a Bíblia fala em João que o Verbo se fez carne, sendo que esse Verbo, ele foi, na verdade, o mundo foi feito por intermédio dele. Ou seja, o Criador, na verdade, Deus era o Criador, mas através de Jesus, que através da palavra foi feita, todo mundo foi feito, toda a criação, todas as coisas que existem, tanto a gente quanto as coisas, mesmo a natureza. Ele era o Criador do mundo, mas o mundo não o conheceu. Tanto que diz assim, João 1, 10, 11 e 11, não precisa abrir não. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E aí, indo para Mateus, esse eu quero que vocês abram, por favor. Indo para Mateus 13, versículo 54, Mateus 13, versículo 54, diz assim: e chegando à sua terra, aqui está falando sobre Jesus, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Aí no versículo 58 diz assim: e não fez ali, Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Esse versículo aqui mexeu muito comigo, porque aqui Jesus estava na terra ainda, ele não tinha morrido, não tinha sido nosso sumo sacerdote ainda, o Espírito Santo não tinha sido enviado para a terra, e a Bíblia fala que o Espírito Santo testifica sobre Deus no nosso coração. Então, isso daqui, as pessoas que estavam ali junto com Jesus eram pessoas que não tinham o Espírito Santo ainda, certo? Agora guarda essa informação, porque daqui a pouco eu vou usá-la de novo. Aí aqui em Mateus está dizendo que Jesus ele estava lá, né, fazendo muitos poderes, realizando muitas coisas maravilhosas, e as pessoas começaram a olhar para ele perguntando: gente, mas esse não era o menino que cresceu com a gente? Ou então, o filho de não sei de quem, irmão de não sei de quem? Ele não era nada até agora. Agora, do nada, ele aparece fazendo tudo isso? Como assim? Quem é ele? E por causa disso, incredulidade gerou no coração deles, a ponto de que eles não puderam receber muitas coisas de Jesus. Por causa da irreverência que eles tinham, por eles não reconhecerem Jesus como Messias, não reconhecerem Jesus como Salvador da vida deles, a vida deles não foram transformadas. Eles tinham a oportunidade de ter a vida transformada totalmente como nunca antes e perderam a oportunidade. Jesus teve que fazer o quê? A Bíblia fala que Jesus teve que sair dessa terra, porque eles não receberam Jesus, eles não receberam, não reconheceram e nem reverenciaram. E aí, o que o Senhor falou comigo sobre esse versículo? Aqui, eles tinham a desculpa, entre aspas, que para mim ainda assim não é desculpa, porque eles viam muitas coisas acontecendo, eles estavam com Jesus em corpo, Jesus estava fazendo tudo, eles estavam vendo Jesus, mas eles tinham uma certa desculpa que nós não podemos ter hoje, que eles não tinham o Espírito Santo testificando sobre Deus, eles não tinham o Espírito Santo por dentro afirmando: nossa, esse é o Jesus, esse é o Messias. Eles não tinham isso, mas nós temos hoje. E muitas vezes a gente vê, na verdade, a gente vê algumas coisas acontecendo e a gente deixa de reverenciar o Senhor. E lembrando, nós temos no nosso espírito, existe o Espírito Santo e ele confirma sobre Jesus, ele confirma sobre a palavra ser verdade. E muitas vezes a gente deixa de viver muita coisa porque nós não reverenciamos ao Senhor, nós não tememos ao Senhor, a ponto de que o que ele podia fazer a gente perde.
A gente podia estar vivendo uma vida talvez muito melhor em muitos aspectos, mas a gente não vive. Não é porque Deus não quer, até porque Deus é amor e Deus é bom, e Ele quer que os seus filhos vivam a plenitude de todas as coisas. Ele enviou o Espírito Santo para isso, sendo que muitas vezes o que acontece? A gente não reverencia Ele como deveria ser, e por isso a gente perde o que Ele pode fazer. Não só perder o que Ele pode fazer, para mim o pior é perder o relacionamento que podemos ter com Ele enquanto Ele está dentro de nós. Então, esse versículo para mim foi muito forte justamente por isso, porque antes eles tinham uma certa desculpa, hoje a gente não tem mais nenhuma, e muitas vezes a gente acaba vivendo pior do que eles. Deus falou comigo no meu coração, quando eu estava estudando isso, que alguns de nós acabamos nos comportando pior do que eles, porque aqui eles perderam milagres, eles perderam mudar a vida deles talvez em alguns aspectos, mas eles não perderam de ganhar a presença de Deus naquela hora. E nós temos a presença de Deus dentro da gente, e muitas vezes a gente perde o relacionamento, perde a comunhão, perde muita coisa que o Senhor pode proporcionar, justamente porque não reverenciamos, não tememos, não temos uma atitude que o temor não é simplesmente você se ajoelhar e falar, nossa, Senhor, eu te reverencio. Não, até porque aqui no versículo que eu abri no início, fala que Deus disse que eles se achegavam com eles e com os lábios honravam. Então, o temor do Senhor não é simplesmente chegar a Deus e falar alguma coisa, ou se ajoelhar, ou colocar a cara no chão, ou ajoelhar no milho, ou qualquer coisa que você pode pensar que pode reverenciar a Deus de alguma forma. Não é isso. O temor a Deus é uma atitude do coração. Não é uma atitude do que você fala, nem do que você faz. O temor de Deus no nosso coração, ele reflete nas nossas atitudes, mas não são as nossas atitudes que demonstram o temor ao Senhor. Então, esse é o versículo que eu quis usar do Novo Testamento de pessoas que não honraram, não reverenciaram ao Senhor. Mas agora tem um exemplo muito bom, e a gente fica com esse exemplo, que é de João Batista. Gente, eu não anotei qual é o versículo. Eu só botei o versículo aqui. Então, eu vou ler e depois eu vejo qual é, que eu não me lembro agora. Diz assim, e pregava, dizendo, após mim, eu acho que é Mateus, tenho quase certeza. Diz assim, e pregava, está falando sobre João Batista, e pregava dizendo, ele dizia, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Aqui, João Batista, ele estava numa discussão, né? Algumas pessoas estavam perguntando, você é quem? Você é Elias? Você não sei quem? Você não sei lá. Começaram a perguntar quem ele era. E aí ele dizia que ele não era ninguém desse povo, e ele dizia que ele era apenas aquele que iria abrir o caminho para que Jesus viesse, né? E aí ele fala que depois dele viria alguém ao qual ele não era nem digno de se curvar para desatar as sandálias. Isso daqui não é uma coisa literal, era algo que ele estava passando para que as pessoas entendessem que ele não era nada, que ele não era ninguém diante de Jesus, que ele era apenas a pessoa que iria abrir o caminho diante dele. E aí, essa atitude aqui, somente com João Batista dizendo isso, a gente pode perceber como o coração dele temia ao Senhor. E qual que foi o resultado? Enquanto o resultado das outras pessoas foi perder muitas coisas que Jesus podia realizar e até ter o relacionamento com ele, aqui João Batista, pelo fato de temer ao Senhor, na verdade, ele teve a honra de ter sido escolhido para abrir o caminho para Jesus. Hoje a gente escuta falar sobre ele muito, muito provavelmente por conta dessa atitude do coração dele, de reverência, de temor. Porque se ele não fosse assim, muito provavelmente ele não seria escolhido para ser a pessoa que iria abrir o caminho para que Jesus viesse. E, inclusive, uma outra coisa que João Batista realizou foi batizar Jesus. E enquanto ele estava dizendo que ele não tinha honra de desatar as sandálias dele, ele batizou o Jesus. Tipo, é uma coisa assim, muito, muito, muito além do que ele estava pensando. Então, é só para entender que, na verdade, isso daqui não era literal. Era somente para ele passar uma ideia de que existia alguém que era muito maior que ele não era nem digno de se curvar e desatar as sandálias. E esse curvar e desatar as sandálias era algo que acontecia, quem fazia isso eram os servos. Então, ele estava querendo dizer, nem para ser servo dele eu sirvo. Mas, na verdade, como eu estou explicando, não era algo de atitude, mas algo do coração. Ele reverenciava Jesus. Ele sabia quem Jesus era. E eu anotei aqui uma coisa interessante. João Batista, hoje a gente ouve que nós somos os Joões Batistas da nossa geração, porque nós estamos aqui para abrir o caminho para que Jesus volte.
E eu fiquei pensando como é que está a nossa vida, né? Como a gente tem vivido. Será que a nossa vida tem honrado mais ao Senhor ou desonrado? Será que nós temos sido e agido como João Batista? Será que enquanto pessoas olham para nós, vem algo diferente e a gente fala que na verdade é o Senhor, que é a presença dele em nós? E entrando por esse caminho, eu queria falar sobre um assunto que talvez seja um pouco difícil de ser abordado, porque o diabo acabou misturando as ideias na cabeça das pessoas, inclusive na minha, falando sobre santidade. É uma coisa que quando a gente fala santidade, todo mundo pensa, pecado, não posso pecar. Não é? Pode acenar com a mão. Quem pensou em pecado, por favor? Ninguém pensou em pecado? Tá bom, eu pensei em pecado. Eu pensei, quando eu ouvia falar sobre santidade, a primeira coisa que eu pensava é, não posso pecar, tenho que fugir do pecado. E eu estava estudando sobre isso, e eu fui muito acrescentada por Deus, porque... E o que, na verdade, antes de falar a fundo sobre isso, eu preciso fazer uma ligação do que eu estou falando sobre o temor do Senhor. A Bíblia fala em 2 Coríntios, não precisa abrir, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, diz que o temor do Senhor aperfeiçoa a nossa santidade. E por isso que eu quero entrar no assunto de santidade, porque o temor do Senhor, quando nós somos reverentes ao Senhor, isso aperfeiçoa a nossa santidade. Antes de ler outros versículos aqui, eu queria fazer uma explicação aqui bem rápida. Talvez a maioria já conheça, porque talvez a maioria já fez o rema e já estudou realidade da nova criação. Quando fala que nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos em um corpo. Talvez isso já seja até bem maçante da gente ouvir, mas é a verdade. Nós somos um espírito, nós habitamos num corpo e nós possuímos uma alma. E quando a gente aceita Jesus, como eu estava explicando no início, assim que nós assim que nós aceitamos a Jesus e reconhecemos o seu sacrifício, em seguida o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele vem morar dentro de nós. E quando ele vem morar dentro de nós, o nosso espírito é recriado, a ponto de se tornar tudo perfeito. Não existe mais imperfeição no nosso espírito. A Bíblia fala que o nosso espírito está pronto. Então, não existe mais nenhuma imperfeição e nem nada que precisa acrescentar no nosso espírito em relação à perfeição. Mas a nossa alma e o nosso corpo não. Se a gente nasceu de novo e a gente não alimentar a nossa alma com as verdades da palavra, consequentemente o nosso corpo vai ter atitudes que não são concernentes a Deus. Mesmo sendo nascidos de novo, mesmo tendo o Espírito Santo dentro de nós, ainda assim nós não viveremos aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós não praticaremos da forma que deveria ser. Então, a santidade, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós fomos feitos santos no nosso espírito. Assim que o Espírito Santo veio morar dentro de nós, a santidade veio morar dentro de nós. Então, nós fomos feitos santos, mas existe um processo pelo qual nós passamos todos os dias, que é a santificação, que é a gente pegar essa santidade que está dentro de nós e transportar ela para as nossas atitudes, e em atitudes nos santificar todos os dias. Entendendo isso, eu queria ler com vocês Ezequiel, só para confirmar mesmo o que eu estou dizendo, a respeito do coração novo, do espírito novo que foi posto dentro de nós assim que nascemos de novo. Que é Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Diz assim: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Então, aqui deixa claro, essa questão de coração, quando a Bíblia fala, muitas vezes quer dizer o espírito. É relacionado ao espírito. Então, aqui está falando que nosso espírito ele foi posto o Espírito Santo dentro de nós. Então, a santidade já existe em nós. A santidade, como eu estava falando, não tem nada a ver com pecado, e eu vou tentar ao máximo explicar aquilo que o Senhor me ensinou. A santidade não é uma questão de pecar ou não pecar, é um padrão divino. Não tem nada a ver com pecado. Se a gente parar para pensar, como eu disse, quando a gente fala santidade, a primeira coisa que vem na nossa mente é o pecado. E pensando no pecado, o que a gente faz? Peca. Não tem como.
Ou seja, falou santidade. Pensou em quê? Pecado. O que acontece depois? Peca. Do que adiantou falar sobre santidade? Nada. Na verdade, só nos instruiu a pecar. Mas, na verdade, esse é o pensamento que o diabo, um sofisma, que é meias verdades que o diabo coloca nas nossas mentes para a gente pensar que santidade é questão de fugir do pecado. E quanto mais a gente pensa em fugir do pecado, consequentemente, mais a gente peca. Isso é algo que acontece... com uma consequência mesmo. A gente pensou santidade, pensou pecado, pecou. Pensou santidade, pensou em pecado, pecou. Aí pensa, meu Deus, pequei. Tem que pensar de novo em santidade. Aí pensa em santidade. De novo, pecou. E aí é um ciclo que não acaba. E aí o que aconteceu com essa verdade? Se tornou algo ruim diante dos nossos olhos. Enquanto Deus pediu para que fosse um padrão divino, se tornou algo pesado. Fala em santidade, lembra de pecado, lembra de religiosidade, lembra de condenação, lembra de peso, porque eu não consigo ser perfeita. E santidade não tem nada a ver com relação a isso. Se a gente for parar para pensar em Gênesis, eu não anotei aqui o capítulo certinho, mas todo mundo já leu e eu não vou precisar abrir. Quando Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, ele deu algumas ordens. Na verdade, ele mais falou coisa boa do que ordem. Ele falou, olha, aqui está todo o jardim, tudo aqui para você desfrutar. Eu não estou falando que está escrito na Bíblia, isso. Mas provavelmente aconteceu dessa forma. Tem a minha presença para você desfrutar todos os dias. Todos os dias, na viração do dia, Deus ele conversava pessoalmente com Adão. Então, tinha tudo o que ele precisava. Ele falou, você pode comer de todas as árvores, menos de uma. O que era isso? Era um padrão divino sendo estabelecido. Um padrão de santidade. Por quê? A santidade não é, como eu estou repetindo toda hora para a gente entender, não é questão de pecado. Santidade é você olhar para o Senhor e você ver que você só se satisfaz com Ele. É uma plena satisfação, a ponto de que você não consegue fazer outra coisa a não ser viver em santidade. É totalmente diferente de pensar em pecado. É pensar no Senhor e na sua plena satisfação. Eu escrevi uma coisa aqui, que santidade, a linguagem da santidade é uma linguagem de satisfação total em Deus. Então, toda vez que a gente peca, é como se a gente falasse para o Senhor, eu não estou me satisfazendo totalmente em você, eu preciso de uma outra coisa. Eu preciso me satisfazer com outra coisa, mas, na verdade, a satisfação que o pecado produz é insatisfação, não é satisfação. Pode produzir uma satisfação na hora, mas passou um tempinho e daqui a pouco você está mal. Por quê? É questão de natureza. A santidade existe em nós e, por isso, quando nós erramos o alvo, que é pecar, em seguida, o que era bom se tornou um peso, se tornou horrível, porque a gente pensa, errei de novo, pequei de novo. Então, a santidade ela é muito diferente. A santidade é você olhar para Deus, ver a santidade dele e, como uma forma de expressar o que você sente por ele, você produz a santidade através das suas atitudes. Você é santo no seu procedimento, nas suas atitudes, assim como você é santo por dentro, assim como existe a santidade em você. Eu queria dar um exemplo, que eu acho que as pessoas vão entender melhor com isso. E eu vou chamar meus dois exemplos, número 1, P1 e P2. Cadê? Cadê o P2, Paulinho? Ah, tá ali. Eu combinei com eles quiseram. Brincadeira. Esse daqui já queria um microfone para falar, porque ele fala muito. Então, tem como subir, por favor? É melhor. Vamos dar um exemplo aqui? Como esse aqui está com a blusa igual a minha, eu vou falar que ele é Deus. E esse aqui, a blusa é muito bonita, mas eu vou falar que ele é o pecado. Mas não é o pecado, não. E eu estou representando a gente, todo mundo, a igreja. Quando a gente pensa em santidade, o que o diabo faz para a gente? Ele vira o nosso corpo a olhar para o pecado. E aí o que acontece? Olhando para o pecado, quanto mais fala do pecado, quanto mais pensa no pecado, eu vou e fico com o pecado. E aí Deus, ele fala, na verdade, em vários versículos da palavra dele, fala, sede santo, porque eu sou santo. Fala somente isso, não fala assim, sede santo, porque tem muita gente errando, muita gente pecando, não olha para não sei quem não, sede santo. Não, ele fala, sede santo, porque eu sou santo. E aí, enquanto eu estou com o pecado, Deus está falando isso, e eu estou pensando, meu Deus, está falando isso, mas aí o diabo só vira minha cabeça para o pecado, enquanto Deus está ali. Mas quando a gente entende que santidade não é algo produzido por nós mesmos, a ponto da gente se esforçar muito para fazer, claro que tem o papel dos dois, tem a cooperação, tem a minha operação, mas tem a cooperação de Deus.
quando a gente vira para Deus e a gente entende que ao olhar e nos deparar com a santidade dele, o que a gente faz? Não tem como, gente, é uma coisa certa, não tem como a gente olhar para o pecado. É como se fosse essa situação aqui. Enquanto estou virada para Deus, cadê o pecado? Está lá atrás, ninguém está vendo. E, na verdade, eu não estou vendo, né? Vocês estão. Então, basicamente é assim. Basicamente não, com certeza é assim. Quanto mais a gente olha para Deus e pensa na santidade dele, menos o pecado tem importância para a gente. Ele perde totalmente diante da gente. Valeu, gente. P1 e P2, palmas para o P1 e P2. E aí tem um versículo que, na verdade, 2. Eu queria ler com vocês. Ele não precisa abrir, não, eu só vou citar. Eu não vou citar porque não está escrito aqui. Eu vou citar, não vou ler, não. Não está escrito aqui, mas eu sei ele. Um é Levítico 10:3, dizendo, Deus disse assim: mostrarei a minha santidade àqueles que se achegarem a mim. E o outro versículo é Hebreus 12:14, que diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Por que sem a santificação ninguém verá a Deus? Porque assim que a gente chega diante dele, outro versículo fala o quê? Mostrarei a minha santidade àqueles que se achegarem a mim. Ou seja, chegamos perto de Deus, assim como eu estava dando um exemplo aqui. Chegamos perto de Deus, a primeira coisa que nós vemos é a sua santidade. E o que isso produz em nós? Santidade. Isso, para mim, é maravilhoso, porque o pecado ele fica totalmente ao oposto. É um extremo aqui e outro aqui. O que acontece com a gente é que muitas vezes a gente pensa nessas coisas e o diabo influencia a gente focar no pecado e não focar em Deus. Então, tem um versículo que agora eu quero que vocês abram, que vai explicar muito bom isso também, muito melhor isso que eu estou dizendo, que é 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 15. Enquanto vocês estão abrindo, eu estava me lembrando aqui de uma coisa que eu não falei sobre essa questão de santidade, né? Muitas vezes a gente pensa que ela é uma contraproposta em relação ao pecado. O pecado vem, alguém vem e fala assim, mas eu tenho tal coisa para te oferecer, que é ruim, que é pecado, que é errado. E aí você não faz assim, não faz uma contraproposta, tipo, você não fala assim, ai meu Deus, eu queria muito, mas eu não posso porque eu sou crente. Ai meu Deus, eu não... Nossa, isso seria muito bom, mas eu não posso. Não, na verdade, a santidade é você entender que você não precisa dessas coisas demais. É você entender que em Deus existe a sua plena satisfação. E volta no que eu estava falando de Moisés. Do que adianta a terra prometida sem a presença? Ou seja, do que adianta a gente ter essas coisas, a gente viver no erro, mas desconsiderarmos totalmente a presença de Deus em nós? A presença não sai quando a gente erra. Mas a gente sai do nosso lugar enquanto erramos e a gente não consegue ter a mesma comunhão que a gente tinha antes, porque isso vai se tornando... É como se... Eu vou dar um exemplo aqui que eu me lembro que o Senhor me ensinou um tempo atrás. Não tem aquele repelente de tubarão que as pessoas passam, os surfistas passam? Repelente de tubarão. E aí, quando eles entram na água, o tubarão há muito... Tá tudo bem? Ninguém nunca viu repelente de tubarão? Gente, existe! Cadê ele? Algum surfista? Tem isso, eu tenho certeza. Tá, pensa em repelente de mosquito, então. É que mosquito não representa tanto o pecado, né? O tubarão representa. Brincadeira. Tá, enfim. Vamos pensar no repelente de mosquito. Mas existe repelente de tubarão. Pode pesquisar que eu não estou errado, não. Repelente de mosquito. Aí, quando você passa, um mosquito, mesmo querendo muito teu sangue, ele não consegue chegar perto. Mesmo ele querendo muito, tipo, ai meu Deus, eu tô com muita fome, eu preciso pegar o sangue dessa pessoa. Quando chega perto, não pega, por quê? Porque existe um repelente, algo que repele ele. O pecado é mais ou menos isso que acontece com a gente. É como se a gente passasse algo no nosso corpo, que mesmo que Deus quisesse muito, muito, muito ter uma comunhão o tempo todo, ainda assim a gente repele ele. Não que ele se afaste de dentro da gente, porque a presença dele está em nós, mas é questão de comunhão que é afetada, relacionamento que é afetado. Eu posso morar numa casa que eu tenho, por exemplo, os meus pais lá todos os dias, mas eu posso escolher não falar com eles nenhum dia. Eu posso ficar no mesmo lugar, mas posso escolher não falar. E é mais ou menos a mesma coisa com a presença de Deus. Ela está em nós o tempo todo, mas a gente pode escolher se afastar, mesmo ele estando dentro da gente. E, enfim, agora vamos lá, 1 Pedro 1,15.
diz assim, eu vou ler do 14 ao 15. Como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E isso daqui é justamente o que eu estava falando sobre Deus. Deus ele não pede para a gente fazer alguma coisa que Ele não é ou que Ele não nos capacita a fazer. Ele fala, sede santos, porque eu sou santo. Eu estava estudando e espero muito que eu consiga explicar o que eu aprendi. Diz assim, quando fala assim, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento, essa palavra tornai-vos, eu tive que tentar estudar português de novo, porque eu nunca gostei muito de português, não. E eu até fiquei meio arrependida de não ter estudado isso antes. Mas, enfim, tive que aprender de novo. Essa palavra tornai-vos, quando você vai lá no Strong, quem tem esse dicionário, lá no final tem algumas classificações da palavra ou do verbo. E aí lá estava escrito que o tornai-vos, ele está na voz passiva e no modo imperativo. Aí eu perguntei para a Tomazinho, cadê a Luani? Que a mãe dela é professora de gramática, não sei se ela está aqui. Não, né? Não. A mãe dela é professora de gramática e eu pensei, não tem como ser a mesma palavra ser a voz passiva e no modo imperativo. Por quê? A voz passiva é quando o sujeito recebe a ação. Por exemplo, não sei quem levou uma bolada de alguém. Aí esse não sei quem está na voz passiva, porque recebeu a ação, não produziu a ação. Se tiver algum professor de português aqui, se não porque estou explicando tão bem, não me ignora, mas tenha amor comigo. Essa questão da voz passiva e do modo imperativo não tem como ser a mesma coisa, porque, como eu disse, a voz passiva recebe a ação, enquanto o modo imperativo, a palavra mesmo já diz, é o que realiza, é uma obrigação realizar. E esse tornai-vos, ele tem os dois. Ele está na voz passiva e no modo imperativo. Aí eu fiquei pensando, como assim, meu Deus? Aí eu fui e, na verdade, eu tive uma aula na escola de ministros que também me ajudou a pensar melhor em relação a isso. E aí, o que eu entendi? Na verdade, o que está dizendo aqui esse versículo? Tem uma tradução que diz, considerando a santidade daquele que vos chamou, tornai-vos santos também. Então, considerando a santidade, enquanto consideramos a santidade, a gente se torna santo. E por isso que está na voz passiva e no modo imperativo. Por quê? Está na voz passiva porque a gente recebe de Deus a capacitação de sermos santos e no modo imperativo porque nós devemos fazer. É aquela questão da operação e cooperação que eu disse. A minha operação é fazer, mas eu não conto com a minha própria força. Eu conto com a cooperação de Deus. Aleluia! Aleluia mesmo! Aleluia! Isso é muito bom. Até porque se a gente pensar que a santidade é algo que a gente tem que fazer, eu ia falar uma palavra que eu acho que não pode falar. Não tem jeito, não tem como a gente produzir isso. É algo de Deus, produzido em nós, e que a nossa obrigação é fazer, mas não fazer nos nossos próprios esforços, mas é deixar fluir o que já foi posto em nós. É a santidade que já existe em nós, deixar ela fluir através da nossa alma para virar um comportamento, para virar uma atitude. E agora, chegando na parte boa da ministração, e está quase terminando, a gente entende que a graça de Deus, ela entra também justamente nesse caso. Ela não entra só para perdão de pecados. Ela entra, isso é uma coisa que o Luciano Subirá disse, a graça de Deus não é algo que entra, que somente tem efeito para perdão de pecados. E às vezes a gente pensa isso, só para perdão, mas na verdade ela entra para nos assistenciar a não pecar também. E aí, lá em Hebreus 4:16, não precisa abrir, diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E aqui está deixando claro que quando nós precisarmos, a gente tem que ir diante do trono da graça, diante do Senhor. E isso daqui é, de novo, mais uma afirmação de que não é nas nossas próprias forças. É enquanto contemplamos, enquanto nos deparamos com a sua santidade, enquanto nos deparamos
deparamos com a sua graça e com o seu amor, em seguida é impossível a gente se satisfazer com o pecado. Em seguida a gente recebe uma capacitação de não pecar. Porque a gente ainda está aqui no mundo, e como eu disse, o nosso espírito é o perfeito. Mas o nosso corpo recebe influências ruins de querer pecar, de querer fazer o que não deve ser feito. Então, por isso, a necessidade da gente não olhar para o pecado, como o Paulinho estava aqui, não ficar olhando para ele enquanto a gente ignora Deus, mas, pelo contrário, olhar para Deus, ir para o trono da graça, enquanto o pecado só se afasta. Isso é viver uma vida de santidade, não tem nada a ver com pecar ou não pecar, entende? É a questão de um padrão divino que a gente estabelece com Deus. É o nosso relacionamento com Ele. E quanto mais perto dEle, menos do outro extremo a gente fica. Deixa eu ver aqui. Eu queria falar uma coisa que é um pouco importante, na verdade, muito importante. Quando a gente fala sobre agradar ao Senhor, parece que não tem mais nada que a gente possa fazer que não o agrade. Mas, na verdade, não tem nada mais que a gente possa fazer para que Ele nos ame mais. Mas agradar a Ele a gente tem. A gente pode agradar ou podemos deixar Ele triste. E como a gente faz isso? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade responsável pelos sentimentos. Por exemplo, o Espírito Santo é uma pessoa que está dentro de nós. E aí, quando você vai ler... Não, antes de ler, eu estava pesquisando, eu estava lendo um livro e eu pesquisei sobre isso, que, não sei se é psicologia, não sei o que é, mas estudos dizem que para uma pessoa ser uma pessoa, não são os aspectos físicos, tipo, uma pessoa é uma pessoa porque ela tem braço, porque ela tem perna, porque ela tem barriga, porque ela tem olhos. Não, isso são aspectos da corporeidade. Aspectos da personalidade são outros, e é esses que fazem uma pessoa ser uma pessoa. E aí tem 3 aspectos que eles dizem, que é o conhecimento, uma pessoa tem que ter o poder de conhecer, conhecimento, vontade e sentimentos. São 3 coisas. Se você tem conhecimento, se você tem vontade, se você tem sentimentos, você é considerado como uma pessoa. E o Espírito Santo é assim. Ele tem os 3. Vou mostrar para vocês. Em 1 Coríntios 12, fala sobre a vontade dele. 1 Coríntios 12 fala sobre a questão dos dons espirituais, que ele distribui conforme ele quer. Ou seja, quem quer alguma coisa é quem tem uma vontade. Então, o primeiro aspecto que os estudos dizem que uma pessoa, para ser uma pessoa, ele tem. O segundo é o conhecimento. Em 1 Coríntios 2:11, fala que o Espírito Santo é o que sabe de todas as coisas. Aí até fala assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ou seja, segundo aspecto, pode ticar porque ele também tem. Terceiro aspecto, sentimentos. Em Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo. Ou seja, aqui é um só dos versículos que eu achei, que tem vários outros, que fala sobre os sentimentos. Ou seja, a gente define o Espírito Santo como uma pessoa. E se ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Se ele é uma pessoa, nós podemos agradá-lo ou desagradá-lo. Não há nada que a gente possa fazer que faça com que ele nos ame mais. Por exemplo, eu sei que talvez a gente acaba trazendo um pouco muito para o natural, mas para esse exemplo eu acho que vocês vão entender. Eu tenho a minha mãe e meu pai. Eu sei que eles me amam infinitamente, assim, incondicionalmente e tudo mais. Eu tenho essa plena convicção dentro de mim. Mas existem dias e existem coisas que eu sei que se eu fizer, vai desagradar. Isso quer dizer que o amor terminou? Ou que o amor ficou um pouco... esqueci a palavra. Ficou um pouco de lado? Não, não quer dizer. Na verdade, tem a questão de agradar e desagradar, que é totalmente diferente de amar ou não amar. E em Deus é a mesma coisa. Se o Espírito Santo está dentro de nós, a gente pode agradá-lo ou desagradá-lo. E a santidade, como eu estava dizendo, é algo que agrada ao coração de Deus. E eu achei um versículo que fala em 1 Tessalonicenses, também não precisa abrir não, fala assim, do 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ou seja, se algo é a vontade de Deus e a gente faz o que é a vontade de Deus, consequentemente nós estamos agradando ao Senhor. Em Êxodo, no capítulo 20, agora finalizando de novo, voltando à questão do temor do Senhor. Eu não saí do tema, eu falei sobre santidade, porque é algo que o temor do Senhor aperfeiçoa. A santidade é aperfeiçoada através do temor do Senhor. Mas, para finalizar, quando o Senhor começou a falar comigo, quando eu fiquei sabendo que provavelmente seria eu hoje, Ele me deu um versículo assim, na verdade não estava nem pensando sobre isso, não estava nem... Estava mais ou menos.
Mas não estava nem orando ainda, não. Eu estava lendo algum versículo da Bíblia, e foi exatamente esse que eu já citei, que é Salmos 25:14, que fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E quando eu li isso, é como se a palavra temem crescesse dentro de mim, assim, e eu entendesse, para eu estudar sobre o temor do Senhor. E qual que é a proposta dessa noite? Eu sei que eu disse sobre santidade, eu sei que eu disse sobre algumas coisas e tudo mais, mas, na verdade, Deus, Ele está afim mesmo de uma intimidade maior com a igreja. E isso, consequentemente, tem a ver com o temor do Senhor. Porque aqui está falando que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia, são coisas que nós fazemos e andamos aqui na Terra como uma forma de temer a Deus e reverenciar a Deus. E, como eu disse no início, o temor do Senhor não é uma atitude feita com o nosso corpo, produzida com os nossos lábios, sem o envolvimento do nosso coração. Eu posso me ajoelhar, mas ainda assim não temer ao Senhor. Eu posso fazer milhões de coisas, cumprir tudo que Ele fala, mas ainda assim não temer ao Senhor. E o que Deus quer é que a gente faça essas coisas, mas não por fazer. Na verdade, Ele quer mesmo o nosso coração diante dEle reverente e, consequentemente, as coisas vão acontecendo. Consequentemente, a santidade que existe em nós vai sendo exalada através do nosso procedimento. E essa é o ponto-chave do que Deus queria que eu falasse nessa noite, sobre a intimidade que Ele quer ter com as pessoas e, na verdade, com os filhos, na verdade. E não é algo religioso, não algo que demanda que a gente faça coisas, mas é algo que está dentro do nosso coração, porque o temor dEle já está dentro de nós. Então, quando Ele fala que a intimidade dEle, que coisas que, geralmente, quando você é íntimo de alguém, são coisas que você diz que você não diz para outras pessoas. São coisas que você vive com alguém que é muito íntimo seu, que você não vive com outros. Então, não é questão de deixar de ser filho ou ser filho, mas é questão de viver com o Senhor, de se relacionar com Ele e aproveitar de coisas que Ele pode fazer também, mas, acima disso, aproveitar de quem Ele é, da sua essência. E aí, eu queria terminar com uma citação que eu achei muito interessante para essa noite. E, como é o nome dele? Santo Agostinho. Foi um líder, né? Um líder muito grande que muitas pessoas tiveram. Ele já morreu e tudo mais. As pessoas chamam ele de Santo Agostinho e tudo mais, mas, na verdade, é Agostinho, né? A gente sabe. E aí, eu estava lendo um livro e estava falando quando ele morreu. Ele estava, eu acho que estava doente, ou estava muito velho, não sei a história. E ele estava dentro do quarto com algumas pessoas bem íntimas dele. E aí, o que aconteceu? Ele estava quase morrendo, quase fechando os olhos. E aí, assim que ele morreu, as pessoas relatam que é como se tivesse o quarto que ele estava tomado por uma presença de Deus e uma paz e um amor. Tipo, as pessoas se maravilharam na hora que ele morreu. E aí ele morreu, daqui a pouco ele abre o olho de novo e ele fala, calma, não dá para ficar com medo. Ele abre os olhos de novo e ele fala assim: eu encontrei o Senhor, eu vi a sua face e tudo que eu disse não passa de palha. Nossa, eu achei isso muito forte. E aí disseram que o rosto dele estava brilhando, né? E aí eu fui ver como era o relacionamento dele com Deus, porque às vezes ele nem conhecia Deus direito, por isso que ele disse isso, ou às vezes... Enfim, quando eu fui pesquisar algumas coisas que ele disse, eu achei eu não sei se isso é um poema, o que é, mas é algo muito forte e que ainda assim ele considera tudo isso palha diante de quem realmente é o Senhor. Ele fala assim, para Deus: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, eis que estavas dentro e eu fora, estavas comigo e eu não contigo, exalaste perfume e respirei, agora anelo por ti, provei-te e tenho fome e sede, tocaste-me e ardi por sua paz. E eu achei isso muito forte, e várias outras citações, mas eu escolhi essa para a gente entender que ele tinha um relacionamento muito profundo com o Senhor. E para ele falar isso, tipo, tudo que eu escrevi, tudo que eu disse, tudo que vocês ouviram de mim, em relação a Deus, é palha diante de quem realmente Ele é. E esse é o Senhor, e Ele está pronto para se manifestar no nosso meio, enquanto estivermos com essa disposição do nosso coração de temor ao Senhor, de reverência santa a quem Ele é. E não porque a gente deve, mas porque a gente vê e é impossível fazer outra coisa. É impossível desagradá-lo enquanto olhamos para Ele.
E eu queria chamar o Ministério de Música, por favor, enquanto eu vou ler o último versículo, que eu queria que fechasse mesmo tudo isso com o temor do Senhor, com esse versículo. Não precisa abrir, porque essa versão aqui que eu vou ler agora é uma outra versão. Eu não sei qual é, mas eu acho que é a King James. Diz assim, Jeremias 29, 12 ao 14. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. E essa questão de todo o coração é isso, é de reverência a Ele, sabendo quem Ele é. E aí ele fala, e eu me deixarei ser encontrado por vós. Eu amo esse final. E eu me deixarei ser encontrado por vós. Deus não está brincando de pique-esconde, como Giovana disse no último culto. Ele não está se escondendo da gente. Muito pelo contrário, Ele está a fim mesmo de uma intimidade com a gente. E nós, em contrapartida, não temos como fugir dEle também. Não temos, quando a gente olha para Ele, não tem como a gente não temer. Não tem como nós não reverenciarmos. E essa era a proposta dessa noite, para que a gente volte a algumas coisas que a gente talvez estava desconsiderando a presença dEle. Que a gente repense algumas atitudes que a gente possa estar tendo que deixa Deus de lado e que fere o coração dEle. Ele não deixa de amar a gente não, em momento nenhum. Mas existem algumas coisas que ferem o coração do Senhor. Já pensaram como isso é pesado? Uma pessoa que você ama tanto, talvez o amor da sua vida, como para mim é. Eu sei que eu nunca vou encontrar alguém como Deus na minha vida. Eu posso casar, eu posso ter filhos e filhas, mas Ele é o Senhor da minha vida. E isso dói ao meu coração, saber que existem algumas coisas que eu posso fazer que pode acabar ferindo o coração dEle. E Ele não quer que aconteça isso. Ele quer as nossas vidas rendidas a Ele. Ele quer que a gente conheça Ele como Ele realmente é. Ele enviou Jesus, não é só para brincar de perdoar pecados. Pecado não é nada. Pecado não é nada. Pecado era um impedimento que nos separava de Deus. A gente às vezes resume a redenção como perdão de pecados, enquanto não é. A redenção não é perdão de pecados. A redenção é restauração da comunhão. A redenção é a gente ir de novo com Deus, de novo a sua presença em nós, de novo vivendo juntos, de novo acordando juntos e de novo dormindo juntos, de novo falando com Ele todos os momentos e todos os dias, e em cada situação, em cada detalhe. Esse é o apelo do Senhor para essa noite, é a gente voltar à intimidade, a gente voltar a olhar para Ele, reverenciá-lo, e em seguida, consequentemente, o pecado fica para trás. A gente não dá mais atenção para aquilo que nos tira da presença de Deus, que nos tira, entre aspas, vocês entenderam, não é a gente sair, mas a gente perder um pouco do contato que a gente tinha. E eu queria mesmo deixar essa mensagem nos nossos corações. Eu não digo só no de vocês, mas eu digo no meu também. É o temor do Senhor voltando, sendo restaurado na igreja, restaurado no meio de nós, nos nossos corações. E, enfim, eu escolhi uma música pra gente agora não pensar em mais nada e simplesmente adorar ao Senhor e simplesmente engrandecer Ele. Eu queria que vocês ficassem de pé, por favor. A música é sobre a grandeza de Deus, sobre a santidade de Deus. Pensem em tudo isso que eu disse agora. Considere essas palavras como palavras vindas do Senhor para essa noite, e adore Ele com todo o seu coração. Não porque eu falei alguma coisa boa ou eu falei tudo ruim. Não importa, o que importa é Ele. Sempre foi Ele, sempre será Ele.